Olá! Tem uma questão que, bom, tá sempre com a gente, né? Como é que a gente avança, como progride, sem detonar o planeta? A própria Carta da Terra já falava lá no início, né, que o nosso jeito de produzir, de consumir, causa muita devastação, esgota os recursos. É um dilema real. É verdade. E a Carta da Terra, ela surge muito nessa esteira como uma tentativa de resposta, né? E não é um documento que saiu do nada, é fruto de um esforço global, nossa, gigante. Anos de diálogo depois da Rio 92, milhares de pessoas, organizações, todo mundo tentando achar um consenso ético para um futuro mais sustentável, mais justo. Exatamente. E a nossa base hoje são trechos dessa carta mesmo. O que a gente quer fazer aqui é dar uma olhada mais de perto, uma análise focada num ponto que eu acho bem central. O princípio 6, especificamente a linha B, que fala de prevenção de dano e de quem paga a conta, né? Vamos ver isso com calma. Vamos lá, o princípio 6, ele está dentro da parte de integridade ecológica e já começa forte. Prevenir os malefícios ao ambiente como o melhor método, o melhor jeito de proteger. E quando a gente não sabe tudo, bom, aí até precaução, já dá o tom, né? Totalmente. E aí a gente chega na linha B. Aqui a coisa esquenta. Vou até ler direitinho. Impor o ônus da prova àqueles que afirmarem que a atividade proposta não causará danos significativos. E continua. E fazer com que estes grupos sejam responsabilizados pelo prejuízo ambiental. Pá, direto ao ponto. O que é, assim, fascinante aqui é a virada de chave que isso propõe. É uma inversão mesmo. Tradicionalmente, né, quem sofre o dano ambiental é que, bom, que tinha que correr atrás, provar que aconteceu, quem causou, e muitas vezes o estrago já estava feito. A carta vira essa lógica. Então, peraí. Na prática, a lógica fica de ponta cabeça. Não é mais prove que você me prejudicou, mas sim você, que quer fazer algo com potencial de impacto, prove antes que não vai prejudicar de forma séria. É isso, fica uma barreira bem mais alta, né? Precisamente. É uma mudança total de paradigma. Sai daquela ideia de só remediar depois para uma prevenção ativa. E isso está super ligado, claro, ao princípio da precaução, que já aparecia no comecinho do princípio 6 e está na linha A. Agir para evitar dano sério, mesmo sem ter 100% de certeza científica. A linha B coloca isso em prática, sabe? Exige a prova de que é seguro. Não basta não ter prova do dano. Tem que ter a prova da ausência de dano significativo. Entendi. A precaução vira algo concreto com uma exigência clara. Mas e a segunda parte ali, da linha B? Fazer com que estes grupos sejam responsabilizados pelo prejuízo ambiental. Ok, inverter o ônus já é um filtro. Mas essa responsabilização direta, isso não acaba sendo um freio muito forte? Talvez até demais para quem quer criar tecnologia nova, fazer um projeto, mesmo com boa intenção? Como isso funciona sem travar tudo? É uma tensão real, não dá para negar. Mas se a gente olhar o quadro maior da carta, essa responsabilidade não está solta, né? Ela conversa com outras partes. Por exemplo, o princípio 5, que fala de proteger e restaurar a integridade dos sistemas da Terra. Se essa integridade é um valor-chave, responsabilizar quem causa dano a ela é lógico. E também tem a ver com a ideia de responsabilidade universal lá do preâmbulo, sabe? Somos uma comunidade só. O que um faz afeta todo mundo. Faz sentido. A responsabilidade de quem propõe a ação se conecta com essa responsabilidade maior de todo mundo pelo planeta. Exato. E reforça também o que vem logo depois, na linha 6C, que a gente precisa avaliar e evitar as consequências de longo prazo, as consequências globais das nossas ações. A responsabilização ajuda a ter essa visão mais ampla. É bom lembrar também que isso não é uma ideia tirada da cartola, né? Veio de um processo de consulta mundial, tem apoio de órgãos como a Unesco, a IUCN. Isso dá um peso, uma legitimidade. Hum. Então, resumindo a história toda, o que o princípio 6B faz é propor uma virada na nossa relação com o meio ambiente. Exige prova de segurança antes, não só falta de prova de dano depois, e deixa claro quem paga a conta se o dano acontecer. É colocar a proteção ambiental como
como condição básica, um pré-requisito mesmo. Isso, claro, levanta uma questão bem importante para a gente pensar. Com toda essa pressão que existe por crescimento, por desenvolvimento, Que é real, né? qual o tamanho do desafio para fazer esse ônus da prova, essa responsabilização, funcionar de verdade no dia a dia? Como a gente garante que essa avaliação prévia seja séria, seja imparcial? Será que colocar os custos ambientais e sociais no preço das coisas, algo que a própria carta sugere lá no princípio 7D, seria um caminho complementar, talvez essencial, para essa responsabilidade ser efetiva mesmo e não só uma boa intenção no papel? Fica essa reflexão, né? Como achar esse equilíbrio fino entre a precaução, a responsabilidade e as demandas sociais e econômicas que também são legítimas? Uma reflexão fundamental, com certeza. E com ela, a gente encerra essa nossa análise focada neste ponto tão importante e denso da Carta da Terra.